Queridos e amados irmãos e irmãs, amantes da Escola Bíblica Dominical, professores, alunos, professores, superintendentes, seja qual for sua função, que bom estarmos aqui em mais uma Betel Dominical. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e juntos estamos estudando a revista Betel Dominical do quarto trimestre de 2024. Nós estamos abordando e tratando do tema os 10 mandamentos, estabelecendo princípios, valores éticos, morais, sociais e espirituais imutáveis para uma vida abençoada. Neste trimestre, estudando sobre este tema 10 mandamentos, que estabelece alguns princípios e valores que são imutáveis às nossas vidas. São importantes. O nosso comentarista, Bispo Samuel Ferreira, deixou muito bem pontuado estas questões e ele preside tanto a nossa Convenção Nacional, sendo presidente executivo, quanto também preside a Convenção do Estado de São Paulo, de ministros do Ministério das Assembleias de Deus de Madureira, ou do Ministério de Madureira, também é presidente da Junta Conciliadora, presidente da Assembleia de Deus do Brás, dentre outras funções, também a diretoria executiva de nossa editora. Bacharel em Direito, bacharel em Teologia, bem como doutor em Teologia e bacharel em Direito. Nós vemos a sua participação sempre aos sábados no programa Palavra de Vida, onde televisiona aquilo que acontece ali na Assembleia de Deus no Brás, para quem vai o nosso abraço. Nós estamos então estudando hoje a lição de número 6, que nos diz honrar pai e mãe, princípio elementar para estrutura e estabilidade da família natural. O texto áureo que nós vamos ler está baseado em Colossenses capítulo 3, verso de número 20, que diz: Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso de número 20. A verdade aplicada, leremos que a obediência aos pais faz parte de um viver correto e que agrada ao Senhor. Apresentaremos aqui, nesta lição, a importância do lar e da sociedade, ou melhor, a honra no lar e na sociedade. Mostraremos também a honra como alicerce nas relações familiares. Vamos listar alguns aspectos importantes acerca da honra. O texto que usaremos de referência se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20, verso de número 12, Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 7, e Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de número 1 ao 3. O motivo da oração para que nós possamos, nesse instante, dirigir a Deus esta aula e essa lição que abordaremos está baseado para que o Senhor nos dê a condição de obediência e principalmente para que a obediência aos pais sejam praticadas constantemente nos lares. Para orar, convido o pastor Marcos Santana, querido amigo que já está aqui, juntamente com o pastor William Barros, mas pastor Marcos dirigindo a Deus neste momento de oração introdutória. Muito obrigado, pastor Paulo, a paz do Senhor para o pastor William, nossos irmãos. Convido para orarmos antes de iniciarmos a exposição desta lição. Nosso Pai Celestial, Senhor do céu e da terra, graças nós te damos por mais este momento que o Senhor nos concede de estudarmos a Tua Palavra. Esta lição que trata sobre família. Queremos pedir que as Tuas mãos abençoadoras permaneçam estendidas sobre cada lar, cada família que está sendo alcançada com este vídeo. Derrama, Senhor, as Tuas bênçãos, saúde, alegria, harmonia, salvação, restaura lares, relacionamentos conjugais, relacionamentos entre pais e filhos. Senhor, permaneçam as Tuas mãos estendidas, porque sem Ti
nada podemos fazer. Que assim seja, para que a tua igreja continue sendo edificada e o nome do Senhor glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, antes de iniciarmos aqui a introdução, nas minhas mãos está a revista de capa dura, rígida, mais do que especial, feita num fino acabamento para melhor favorecer os que gostam de guardar, colecionar e manter na sua biblioteca, bem como também os professores que amam estar ensinando constantemente e levando para onde quer que seja. Feita para isto, para resistir mais tempo e também para dar subsídio aos nossos nobres irmãos na sua biblioteca como uma edição luxo. Está aqui, lindíssima, disponível em todos os trimestres. Nós temos também a que eu estou usando. Quem tem necessidade de enxergar a letra maior, esta é feita numa diagramação em uma escala maior do que a comum que está em minhas mãos. Vale a pena conhecer, mais do que isso, ler, praticar e ouvir aquilo que somente a palavra de Deus e nossas revistas estão e são extraídas única e exclusivamente daquilo que o Senhor tem nos dado por sua palavra. Nós assim aprofundamos o nosso conhecimento. Mas vamos falar então. Os primeiros mandamentos vão tratar da relação entre o homem e Deus. Já o quinto mandamento nos lembra da importância de honrar o pai, honrar a mãe, e não apenas ser isto como um dever, mas como uma prática que afeta drasticamente na nossa relação, seja com nossos pais, seja com a sociedade. Para tratarmos isso, o primeiro tópico desta lição é a importância da honra no lar. Eu convido, então, o querido amigo pastor Marcos Santana para dirigir este momento precioso. Irmãos, como sugestão para iniciarmos introduzindo essa lição, é importante nós estarmos destacando a ordem dos mandamentos que nós encontramos em Êxodo, capítulo 20. É significativo o mandamento que nós vamos estudar hoje, considerando que após os mandamentos que enfatizam a relação do ser humano com Deus, nós vamos verificar que os mandamentos seguintes focam a relação com o próximo. E essa nova sessão, ela inicia enfatizando sobre relacionamento familiar. Ou seja, esta ordem que nós encontramos nos remete àquilo que nós já falamos em outras lições que estudamos sobre a família. Família é onde tudo começa. Nós precisamos levar nossas crianças, nossos adolescentes e jovens a pensarem e refletirem nessa questão. Você quer se dar bem? Honre pai e mãe. Antes de lidarmos com as peculiaridades de cada família, antes de enfatizarmos os casos de exceção quanto ao relacionamento entre pais e filhos, antes de nós enfatizarmos a realidade de cada família, nós precisamos reforçar, ensinar, enfatizar e lembrar o que a Bíblia diz.
E a Bíblia diz: honra a teu pai e a tua mãe. Efésios, capítulo 6, versículo 3 diz: para que te vá bem. Crianças, adolescentes, jovens precisam de ajuda. Não somente de alimento para o corpo físico, ou roupa, ou educação escolar, não somente ir à igreja, não somente lazer, precisam também da autoridade e da participação mais ativa dos pais na formação. Este mandamento, ele revela o que os estudiosos, psicólogos, educadores estão procurando enfatizar cada vez mais em nossos dias, diante dessa realidade de uma geração que está sofrendo com tantos transtornos, ou seja, a relevância do papel dos pais no processo de desenvolvimento dos filhos. A relevância do papel dos pais na questão comportamental, relacionamento social, a formação do caráter, os valores morais, a identificação do certo e errado, o estabelecimento e a formação de crenças e princípios, estabelecer limites. Tudo isso tem sido bastante enfatizado pelos profissionais e estudiosos. Afinal, família é onde tudo começa. Tópico 1. A importância da honra no lar. Eu faço aqui o uso desse texto que nós encontramos na introdução deste tópico. Nele, ou seja, no quinto mandamento, Deus apresenta a importância da família e seu plano em preservá-la. É interessante como, ao longo das Escrituras, é possível nós percebermos, atestarmos que a família ela tem uma posição chave no viver do povo de Deus, tanto se referindo a Israel, como também à igreja. Vide o Salmo 128. Nós vamos encontrar esta sequência nos versos do Salmo 128. Relacionamento com Deus, tudo começa, deve começar pelo relacionamento com Deus, depois relacionamento familiar e aí chegando à sociedade. Vide os termos Jerusalém e Israel, que apontam para o aspecto da sociedade. Na família, nós aprendemos o significado de submeter-se à autoridade. Trata-se de um aprendizado crucial, fundamental, indispensável para o viver em sociedade. Afinal, é certo que estruturas de autoridade fazem parte da vida cotidiana em sociedade. Ordem social, respeito mútuo, obediência devem começar na família. Lembremos que Deus, ao conduzir o seu povo ao Sinai, ele estava preparando o seu povo para viver na terra de Canaã. E Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, nós encontramos um texto muito importante. Para que tudo corra bem na terra. Ou seja, para que tudo corra bem na terra, a vida em família, ela vai, consequentemente, refletir na sociedade. É fundamental nós estarmos priorizando, pensando, refletindo sobre a vida
em família. A estrutura da civilização depende do relacionamento familiar. O subsídio do subtópico 1.1, ele diz assim: nossa casa é o ponto de partida. 1.2, os pais devem receber honra dos seus filhos. É interessante que este subtópico, ele inicia com a seguinte questão: por que pais devem ser honrados? Eu compartilho com os irmãos aqui 6 reflexões que procuram responder essa questão. São 6 argumentos, são 6 princípios que atestam a importância da honra aos pais. Em primeiro lugar, é mandamento de Deus. E nós estamos justamente estudando, enfatizando esse mandamento. Segundo, há um vínculo, há uma conexão entre este mandamento e os 3 primeiros. Vide Malaquias, capítulo 1, versículo 6. Lá nós encontramos o texto comparando o dever de honrar a Deus com o dever do filho honrar o pai. Terceiro, Jesus, ele cita este mandamento na resposta ao homem que lhe questionou acerca da vida eterna. Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 19. De novo, Jesus cita este mandamento. Encontramos isso em Mateus 15, do versículo 1 ao 6, quando ele reafirma a ordem de honrar os pais e também condena os que negligenciam ou desrespeitam. 5. Obedecer no Senhor. Efésios, capítulo 6, versículo 1. Quando a obediência aos pais é no Senhor, faz parte essa obediência da nossa devoção ao Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 20. E sexto, eu li um texto que citava Tomás de Aquino, que relacionou 3 elementos fundamentais proporcionados pelos pais: existência, sustento e educação. Irmãos, eu deixo aqui nesse subtópico estas reflexões. Agora sim, considerando que a realidade de lares e de relacionamento entre pais e filhos nem sempre é uma realidade pautada pelo respeito, pelo amor, pelo carinho, pela dignidade. Então vale aqui nós estarmos pontuando alguns aspectos sobre como uma pessoa que é discípula de Cristo, que nasceu de novo, uma pessoa que faz parte do povo de Deus, como vivenciar isso. Então, deixo aqui estas reflexões. Quando a Bíblia diz honra pai e mãe, não é honrar um comportamento desonroso. Segundo, não é obedecer uma ordem pecaminosa. Terceiro, e quando há abusos? Nós precisamos trazer à nossa mente não apenas aquele comportamento abusivo, não apenas focar aquela situação constrangedora de sofrimento e de aflição. O povo de Deus precisa ir além. O que a palavra de Deus nos ensina? Então, podemos também enfatizar nestas situações a questão do perdão, a questão da adoração e também ajudar estas pessoas a terem uma visão acerca desta situação de sofrimento. O que podemos extrair dessa vivência tão sofredora?
considerar esta situação como exemplos que não devem ser seguidos. E nós encontramos diversas situações descritas na palavra de Deus que são exemplos que não devemos seguir. Interessante que o apóstolo João, escrevendo a sua terceira epístola, ele diz: não sigas o mal, mas siga o bem. Então, que o Espírito Santo socorra, ajude, que o Espírito Santo capacite aqueles que, porventura, estão com marcas de sofrimento na sua mente, na sua vida. É possível vencer. E, por último, 1.3. Bons filhos sempre presentes. É importante destacar aqui nesse ponto o texto da lição, que não existem lares sem problemas. Não existem pais perfeitos. É pertinente destacar aqui um aspecto relevante, ou seja, para aproveitar bem, para aproveitar o máximo as bênçãos de Deus na terra prometida, para que sejamos bem-sucedidos, nós precisamos estar atentos quanto à convivência na família. Eu acho tão interessante essa ênfase que nós encontramos, principalmente em Deuteronômio, capítulo 5, porque a palavra de Deus está nos mostrando o seguinte: a bênção de Deus, quando nós já recebemos, quando já estamos desfrutando dela, não nos dispensa de assumirmos a responsabilidade que cabe a nós. E essa questão é bem aplicável quando se trata de relacionamento, convivência em família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, os discípulos de Cristo, eles devem, primeiro, cumprir os deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Note que o texto diz: isto é bom e agradável diante de Deus. É como se estivesse fazendo uma referência ao 5º mandamento. 2 aspectos importantes nós encontramos neste texto de Paulo a Timóteo. Por que precisamos cumprir nossos deveres religiosos cuidando da nossa própria família? Primeiro, é uma retribuição aos pais. E segundo, isso agrada a Deus. Para encerrar essa contribuição, eu deixo como reflexão para os irmãos Provérbios, capítulo 23, versículos 22 e 25. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos esclareça, que o Espírito Santo nos desperte, que o Espírito Santo nos capacite com sabedoria, discernimento e habilidade, para que cada um de nós sejamos um agente pacificador, harmonioso, dentro também da nossa casa, na convivência com a nossa família. Que cada lar seja um lugar de harmonia, de paz, cheio da presença de Deus. Que o Senhor te envie socorro para a sua casa, a sua família. Para a glória de Deus, até que Cristo venha. Amém. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado por sua participação. Amigos e amigas, nós já vamos continuar. Antes eu ensinei que o 5º mandamento trata do princípio da honra aos pais. Antes de seguirmos para o 2º tópico, onde abordaremos a honra está acima de tudo, nós estamos pedindo a você que nos ajude, colabore para que a Editora Betel
para que os livros, para que as revistas alcancem, mais do que isso, a nossa aula alcance o maior número de pessoas. E através de você curtir, comentar, seguir e compartilhar, você fica antenado, pronto e disponível para tudo que vamos abordar aqui no nosso lindo canal, vindo diretamente da fonte fidedigna, que é a Editora Betel. Então vamos lá para o segundo tópico, tratando pastor William Barros, falando sobre a honra está acima de tudo. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, pastor Paulo Ricardo e a todos vocês, meus irmãos, que estão conosco para mais essa aula Betel. Eu gostaria de inicialmente aqui fazer um convite muito especial para vocês. Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, agora, nesse final de semana, nós estaremos na cidade de Torino, na Itália. Nós vamos estar na sede do Ministério de Madureira, em Torino, ministrando uma grande conferência bíblica na sexta, sábado e domingo pela manhã. Você da região, pessoal da Ministério de Madureira, de outras igrejas na Itália, faça sua caravana, seu grupo, vai todo mundo para lá, vamos estar ministrando a palavra de Deus, uma palavra tremenda, eu creio que Deus há de trazer sobre esses dias, sabe, um impacto muito grande sobre nós. Então, chama todo mundo, espalha isso e vamos todo mundo estar em Torino, na Itália, nesse final de semana. Então, você que também mora no Brasil, mas tem irmãos, amigos que moram na Itália, indica para estar lá com a gente nesse final de semana. Um grande abraço, inclusive, ao pastor Marcos, lá de Torino. Meus irmãos, a lição de hoje, depois de tudo que já trouxe o pastor Marcos Santana aqui, falando sobre a importância da honra no lar, entra num ponto e num aspecto muito prático da vida familiar. Nosso tópico 2 vai falar sobre a honra está acima de tudo. E focando na questão dos pais, é um aspecto, embora seja para muitos irmãos que assistem essa aula algo óbvio, algo perfeitamente entendido, é um problema que cresce na sociedade de uma forma avassaladora. Quem podia imaginar que veríamos tempos tão difíceis com relação à inversão de valores, como estamos vendo agora na destruição de figuras de autoridade? A nossa introdução vai mostrar justamente essa questão da honra. Honrar os pais é tratá-los com o devido peso que a autoridade, que o papel que eles desempenham exige. Ou seja, o filho enxerga no pai e na mãe, nas figuras do pai e da mãe, a figura de autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. Quando a gente olha para tudo isso, lembrem, estamos vendo um tempo hoje da destruição justamente dessas figuras. Vivemos uma sociedade hoje onde se luta para descaracterizar os papéis de pai e mãe na sociedade. Até mesmo os nomes pai e mãe hoje já são substituídos e tratados como obsoleto em vários campos da existência humana hoje. Então essa aula tem um peso muito grande se a gente observar a necessidade suprema hoje, sabe, a enorme necessidade de que todos sejam ensinados conforme o padrão bíblico da questão de autoridade do pai e da mãe. Nosso tópico 2.1 vai falar sobre a honra é uma atitude do coração. E aqui vai mostrar para nós um aspecto da responsabilidade dos filhos. Irmãos, eu sei que muitos alunos que assistem essa aula agora, até mesmo professores, quem sabe vieram de famílias desestruturadas, vieram de famílias onde os pais se separaram. Quem sabe, acontece muito nas famílias, quando o pai se separa da mãe, por exemplo, e ele reconstrói a vida dele com uma outra família, há muitos casos onde ele simplesmente se divorcia da esposa e também dos filhos. Eu posso dizer para vocês com enorme certeza, dos muitos casos que conheço e que já lidei, inclusive, como psicólogo, o grande somatório dos problemas dos filhos em relação aos pais com a separação foi justamente esse. Geralmente o homem, quando se separa e forma uma nova família, ele acaba também abandonando os filhos. Não é regra, existem exceções, mas a maioria dos casos é isso que nós vemos. E o que acontece? O fato de alguém sofrer abandono
ou qualquer outro tipo de coisa. Por exemplo, às vezes o pai foi muito agressivo, violento, ou ter passado por situações difíceis na conjuntura familiar, não justifica que esse filho mais tarde tome o caminho errado na vida. Embora o meio tenha um peso decisivo no que somos agora, no que fazemos e no que escolhemos, quando a palavra de Deus ela está em primeiro lugar na nossa vida, nós baseamos a nossa vida, escolhas, decisões, desde cedo, no que diz a palavra, e conseguimos lidar e superar mesmo as piores situações ou injustiças familiares. Vejam, o que José poderia ter feito com os irmãos dele quando foram comprar comida no Egito? Mas em vez de procurar torturá-los e matá-los, José vai agir com eles como? Com benevolência. José vai testar o coração deles até que se revela a eles. E qual é a resposta de José quando eles temerosos pensam que vão ser mortos por José? De forma vingativa, José diz para eles: vocês fizeram mal contra mim. Vocês me venderam para o Egito. Mas Deus transformou o mal em bem, porque Deus me trouxe para o Egito para a preservação de toda a vida na terra. Ou seja, eles venderam José, mas foi Deus que o levou para o Egito. Só consegue lidar com coisas difíceis, ruins, que atingiram o seu passado, quem acredita firmemente que sua vida tem um propósito de Deus, que sua vida está dentro do centro da vontade de Deus e que nada que acontecer ou fizerem contra você impedirá o que Deus planejou para a sua vida. Quando alguém tem esse tipo de convicção, é mais fácil lidar com as injustiças e as mazelas que acontecem na história familiar. O nosso tópico 2.2 vai abordar na sequência um outro aspecto importante aqui. Ele vai falar que a honra é a base das boas relações. O nosso autor vai escrever dizendo o seguinte: a maneira como nos relacionamos com os nossos pais afetará profundamente nossos relacionamentos com as pessoas e com Deus. O princípio declarado no 5º mandamento é uma base sólida para um convívio saudável, harmonioso na escola, no trabalho, inclusive em nosso matrimônio. Olha só, quem aqui nunca ouviu, por exemplo, alguém dizer assim: olha, você quer saber se fulana vai ser uma boa esposa? Você quer saber se fulano vai ser um bom marido? Observe como ele trata os pais. Observe como ela é como filha para o pai e para a mãe. Essa é uma regra que continua de pé. Você pode ver, geralmente pessoas que desonram seus pais, que são maus filhos, a gente pode ter certeza que o caminho a seguir não é um caminho bom para essa pessoa. Irmãos, eu já vi situações, eu presenciei uma situação, uma ocasião, eu estava comprando uma passagem aérea numa agência, isso tem alguns anos. Eu estava aqui pertinho da nossa editora Betel, em Madureira, numa agência na época, comprando uma passagem, em cima da hora eu tinha que fazer uma viagem. E quando eu estava prestes a ser atendido, na minha frente tinha uma filha com o pai. O pai já era de idade. O pai devia ter aí uns 68, 70 anos. E ela, aos gritos, dizia para ele: cala a boca! Você não sabe de nada! Fica quieto que eu vou resolver aqui! O senhor só fica me enchendo a paciência! Se eu continuar, eu vou te botar no asilo! Velho chato! Irmãos, que coisa triste é um pai chegar numa idade dessa e ser tratado dessa forma por uma filha. Outro dia um pastor virou para mim e disse para mim o seguinte: você conhece algum asilo? Eu disse: por quê? E ele é uma pessoa que tem dinheiro, tem situação boa. Ele falou para mim: olha, é que minha mãe já está muito velhinha e eu não tenho paciência. Não dá para a gente morar com ela, não dá para ela vir morar na nossa casa. Dá muito trabalho e ela é muito chata. Ela está muito velha e acaba que fica muito difícil. Eu prefiro pagar um asilo e vou lá no final de semana ver ela. Se você conhecer um asilo, fala para mim. Irmão, esse é o retrato do amor que se espera de alguém que ensina as pessoas sobre amor. Então, irmãos, olha o disparate que pode acontecer na vida cristã
entre a teoria e a prática. A forma como você trata seus pais vai revelar muito de quem você é de verdade. O nosso tópico 2.3, ele vai terminar aqui mostrando sobre o peso da honra. Ele vai mostrar, por exemplo, no início, dizendo: se honrar produz bênção sobre a vida dos filhos, a desonra certamente trará muitos males. Rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido algo muito comum em muitos lares em nossos dias. Ah, irmãos, a minha oração com a aula de hoje é que essa aula leve a sua família, a minha família, a vivermos segundo o padrão de Deus e não segundo o padrão do mundo. Que possamos tratar nossos pais da mesma forma que esperamos que os nossos filhos nos tratem quando chegar a nossa vez de precisar deles, de estarmos, por exemplo, na terceira idade. A minha oração é que pais que assistem essa aula agora possam de coração fazer mudanças verdadeiras nesse sentido. Porque, afinal de contas, irmãos, que cristianismo nós estamos vivendo se no nosso trato com os nossos pais nós somos relapsos, nós nos desonramos e nós os tratamos de forma depreciativa? O cristianismo verdadeiro não coaduna, não coexiste com a desonra. Se você quer ter uma vida feliz, se você quer ter um futuro abençoado, se você quer ter uma vida de bênção, você não deve esquecer de desonrar os seus pais. Há casos, eu conheço casos, que embora tudo você possa ter feito, não deu resultado para que você possa ter convivência. Existem casos desses, que os pais simplesmente, às vezes o pai foi embora de casa, às vezes o pai não quer relacionamento com o filho, às vezes o filho faz tudo que pode para poder se aproximar, mas não quer. É um direito da pessoa. Mas ore pelo seu pai, ore pela sua mãe. E se precisarem de você, esteja presente. E sempre demonstre respeito ao tratá-los. Ainda que não haja uma resposta à altura do seu sentimento ou dedicação, não desonre seus pais. Os trate com honra, os trate com respeito e sempre os reverencie no sentido de honrá-los como autoridade sobre a sua vida. E mesmo que eles falhem ou tenham falhado, você está debaixo da bênção de Deus. E seus pais, aqueles que não são crentes, podem ser ganhos para Jesus através do seu testemunho de vida. Eu conheço vários casos de filhos que ganharam o seu pai e a sua mãe para Jesus por causa do seu testemunho, da sua forma de tratá-los, e o seu cristianismo praticado moveu o coração dos pais. Que Deus te abençoe. Que você possa, quem sabe, você que está com o pai aí que não é crente, você possa um dia poder dizer: você é meu pai, você me criou e agora eu sou seu pai na fé, porque eu levei você a Jesus. Deus os abençoe em nome de Jesus. Querido pastor William Barros, muito obrigado por sua participação e colaboração. O senhor nos ensinou que honrar os pais é dar a eles o devido peso de suas autoridades. E belo isso. Faz menção justamente a essa importância. Nós precisamos conservá-lo. Vamos à lição de número 3, onde eu tratarei as lições relevantes acerca da honra aos pais. Este tópico aqui trata sobre a importância da honra como um princípio que afeta não apenas o relacionamento de pais e filhos, mas em todas as áreas que nós conhecemos da vida cristã. O 3.1 nos fala sobre a obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. A Bíblia, ela nos ensina a criarmos os nossos filhos e os filhos obedecerem a seus pais, porque isto constitui-se um mandamento e um mandamento com promessa. Em Efésios capítulo 6, verso de número 1, nós vemos até o verso 3 que a obediência vem acompanhada de uma promessa. E qual promessa é esta? A honra
a vida longa, a vida abençoada. Isso faz todo sentido, porque quando os filhos respeitam e seguem os conselhos dos pais, seja na convivência, seja em casa, você vai ter uma vida mais tranquila, mais cheia de paz, melhor dirigida e melhor encaminhada. Então, portanto, obedecer aos pais não é só fazer o que eles dizem. Também se torna uma forma de reconhecer que eles têm a experiência, tanto de vida quanto de situações que passaram, que nos pode poupar de muitos erros. Isso acaba criando um ambiente familiar harmonioso, respeitoso, cheio de compreensão. Além disso, esta atitude preserva a nossa vida, seja ela uma vida espiritual. Quando há obediência dentro do lar, a família se torna uma família mais saudável, mais preparada, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Então, honrar aos pais ajuda a fortalecer o relacionamento entre Deus e os homens, entre todos os que convivem, e obedecê-los mostra que valorizamos o papel que eles desempenham pela sua experiência. Então, essa união da família vai evitar amanhã ou depois, com essa junção hierárquica bem estruturada, obedecendo e estabelecendo isso, mostra que não vai ter confusão e por isso Deus promete abençoar a vida dos filhos fruto desta maneira especial que eles os tratam. Vamos então falar sobre o tópico 2, o 3.2, que nos fala sobre a autoridade divina, é a base da autoridade humana. Deus nos deu pais e quando constituiu pais, Deus deu também aos pais responsabilidade. Deveriam ser líderes, guiando sua família, respeitando essa autoridade, constitui sobre a vida dos filhos também respeitar uma autoridade constituída por Deus. Nenhuma autoridade desta terra foi constituída senão por Deus. Então, os pais, como uma extensão da liderança de Deus, exercem um poder sobre os filhos. Isso significa que honrar os pais também é uma forma de demonstrar a reverência, o respeito por aquilo que Deus estabeleceu. Então, o apóstolo Paulo e todos aqueles que discorrem sobre isso vai ensinar essa maneira de autoridade que tem que ter em casa e uma lição que a gente acaba dentro de casa produzindo para o mundo. Enquanto pais temos essa responsabilidade, devemos aprender a dar ouvido às queixas dos filhos, mas sempre na condição de filhos e nós de pais. Eu gosto de uma expressão e aproveito ressalvas aqui em parênteses para dizer que filho não é amigo. Se puder ser, ótimo. Filho é filho, pai é pai. Pastor, o senhor está sendo radical demais. É que Deus nos colocou para projetarmos em filhos que são sua herança a capacidade de estarem preparados para vencer os desafios morais, sociais da nossa sociedade tão limitada e escassa de homens e mulheres de Deus. Então não é só isso. Quando há o respeito no lar, tudo funciona melhor e há uma projeção de vida. A família vive em harmonia, cria um ambiente, cresce em desenvolvimento e não só isso. A autoridade dos pais gera uma segurança e uma confiança. Esse respeito vai refletir diretamente também quanto à nossa relação que temos com Deus. Quando nós entendemos que estamos ali como guias, como líderes colocados por Deus, devemos então
termos o olhar aos nossos pais de respeito, seguindo os princípios divinos, fortalecendo os laços da família e preparando para ter uma vida ordenada, respeitada em todas as áreas. E para terminarmos, o maior exemplo de todos é Cristo. Ele foi o exemplo de sujeição, foi o exemplo de obediência, tanto para com os seus cuidadores terrenos, e aqui a gente diz Maria e José, mas ele foi o nosso maior referencial. Ele foi perfeito em tudo. Jesus foi máximo. Não há outro que a gente possa comparar. Ele honrou seus pais, sendo filho de Deus Todo-Poderoso. Ele viveu de maneira respeitosa, harmoniosa, tanto com José quanto Maria. Enquanto ele crescia, ele foi cuidado com eles de forma amorosa, carinhosa, não deixaram faltar nada. Esse é um exemplo mais marcante para nós, seres humanos e pais, para entendermos que mesmo já crucificado, ele garantiu que Maria fosse cuidada. Lá na crucificação ele disse: João, essa é a sua responsabilidade, João. Cuide dela. Isso está lá em João capítulo 19, verso 26 ao 27. Você observa, vendo ali sua mãe, ele relata: mesmo em sua hora mais difícil, ele se preocupou, trazendo segurança e bem-estar a Maria. Esse gesto de Jesus nos ensina que devemos honrar aos pais. E não tem validade para exercer essa honra. Não tem prazo para que possamos, se nós somos crianças, honramos, se depois formos adultos, deixamos de lado. Não, é responsabilidade de cuidar e respeitar dos nossos pais é de forma contínua. Honrar os pais é mais do que palavras e gestos pontuais. Eu vejo muitas pessoas, quando tem um pai que acaba falecendo, leva flores, chora no túmulo. A pergunta é: fez isso em vida? Levou flores em vida? Conversou, dialogou em vida? Chorou junto? O exemplo que Cristo nos mostra aqui nos adverte. Dentro destas questões, a termos um amor genuíno que seja exercido diariamente. E temos uma preocupação com o bem-estar dos nossos pais, valorizando o seu papel, que não termina nunca. Quem é filho sempre é filho e sempre vai ter um pai ou uma mãe, alguém que o gerou. E mesmo que não seja do seu próprio útero, nós temos pessoas adotadas ou adotivas que tiveram o amor como de um pai, como de uma mãe. Isso é o amor extrauterino, que é exercido como um papel, cumprindo. E pessoas precisam respeitar este papel, porque é um mandamento importante e reflete o caráter de Cristo em nossas vidas. Eu concluo então. Primeiro, as Escrituras pontuam. Eu ensinei que ao obedecer os pais à vontade de Deus, e é certo, agradável ao Senhor. Portanto, amigos, considerando que somos todos discípulos de Cristo, ao obedecermos estes princípios, que é explanado pelo pastor Marcos, pelo pastor William, nós promovemos valores que contribuem para uma sociedade mais justa e para que a sociedade viva também o bom testemunho de um cristão no processo de edificação para a honra e glória de Deus. Eu ainda peço a você que curta, comente, compartilhe e envie este vídeo para o máximo de pessoas. Estamos tentando colaborar e contribuir para que o ensino seja uma bênção para você e para outras pessoas que assim o desejar. Vamos orar dentro deste propósito, temática. Eu peço ao pastor William Barros, querido amigo, para finalizar com esta oração. Em seguida eu volto agradecendo a sua participação. Senhor, te agradecemos, ó Pai, por esta aula. Te agradecemos pela oportunidade de poder falar de um assunto tão importante. É um tempo de inversão de valores como nunca vimos. Ó Deus, pedimos que essa aula possa
mudar famílias inteiras, tocar em filhos e pais. Que possamos, ó Deus, ver a harmonia, ó Deus, e a restauração dos relacionamentos familiares a partir desta aula. Nós oramos crendo no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, vamos encerrando, ficando por aqui. Voltamos na próxima semana, onde abordaremos juntos a lição de número 7, não matarás, protegendo e preservando a vida como um fundamento moral e universal. Te aguardo, amigo.